Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Orar e Confiai. Hoje eu quero trazer um vídeo aqui diferente para vocês. Eu quero trazer um vídeo testemunho a Nossa Senhora de Lourdes. Eu sempre falei que ia trazer, acabo não trazendo, acabo trazendo outros vídeos e vou deixando esse de lado. Mas agora, assim, com a novena desse ano que eu fiz, de 2026, eu senti muito forte de trazer aqui para vocês, né, a história, o testemunho que eu vivi com o meu filho e para ajudar alguém, para a pessoa ter esperança, ter fé, ter coragem, ter ânimo e saber que com Nossa Senhora tudo é possível, que ela intercede por nós e que ela leva as nossas intenções a Jesus. Quando a gente ora com fé, com confiança e acredita, ela leva os nossos pedidos a Jesus. Em 2023, o meu filho João, ele estava com 6 anos, ele acordou de manhã reclamando de dor nas partes íntimas, no saquinho. E eu achei que poderia ter batido, poderia ter caído, poderia ter brincando de bola, poderia ter se machucado. E conversando com ele, ele disse que não. Falei que ia ficar acompanhando, que ele poderia me falar. Passou um tempo, ele voltou a falar que estava com dor no saquinho. Aí eu mediquei, dei umas gotinhas de um medicamento para ele, né? E ele ia para a escola na parte da tarde. Falei, consegue ir para a escola? Consigo, tô bem, passou. Foi para a escola, entrou 1 hora, passei o dia tranquilo, a escola não me ligou em nenhum momento. Fui buscá-lo na escola às 18 horas, e daí ele já veio andando assim com a perna aberta, reclamando de dor, falando que estava ruim para andar, que estava sentindo bastante dores nas partes íntimas, né? Falei, tá, vamos chegar em casa, eu vou olhar como é que tá. Quando a gente chegou em casa, que eu fui olhar, as partes íntimas dele estava muito inchada. Ele estava assim com as partes íntimas bem vermelha, quente, você sentia que estava enfebrado. Aí já fiquei preocupada. Eu nunca tinha ouvido falar sobre um problema chamado torção testicular. Foi a primeira vez que eu ouvi este nome, confesso. Eu tenho mais um filho mais velho e confesso que nunca tinha escutado este termo. O meu esposo e ele, né, fomos para o pronto-socorro infantil e quando chegamos lá, pegamos um médico muito desumano, um pediatra muito desumano, que falou assim pra gente: mãe, quando você vê que o filho acorda assim, tem que trazer na hora, porque depois que passa 6, 8 horas, não tem mais o que fazer. Agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia e tirar o testículo dele, e quando ele crescer, vai colocar uma prótese de silicone. Aí você pensa, mas como assim? Né? Então, eu também não conhecia, mas para quem não conhece, o que é a torção testicular? É quando o testículo ele torce, ele acaba torcendo e é como se desse um nó, e daí para o fluxo de sangue, e ele vai escurecendo e é como se ele morresse ali. Então, o método ali, né, seria retirar a parte interna, né, como é que fala, o testículo mesmo, e futuramente colocar uma prótese de silicone. O que comprometeria, qual que seria o problema de tirar? No futuro, comprometeria ele ser pai. E ali eu fiquei muito nervosa, fiquei muito assim, desesperada, fiquei já tensa, né? Porque você leva o seu filho com inchaço, uma dor, e não imagina receber esse diagnóstico assim tão cruel, tão desumano. Só que ali no hospital eles não tinham vaga para internar, o que foi a minha graça. Não vou falar que foi sorte, porque foi assim, já foi a ação de Deus na nossa vida, não tinha vaga. Então eles pediram uma transferência para outro hospital. Nisso ele começou a ser medicado para dor, estava com bastante dor já, né? Foi medicado e a gente ficou esperando a ambulância chegar. Detalhe que eu não contei aqui. Isso era dia 9 de fevereiro de 2023, né? E eu estava fazendo a novena de Nossa Senhora de Lourdes. Eu estava acompanhando, estava rezando, estava fazendo. Inclusive, eu acho que eu estava fazendo até aqui no canal. E enquanto a ambulância não vinha, eu falei com meu esposo, né? Porque ele não pôde entrar, porque ainda estava restrito, assim, por causa da pandemia, só entrava um. Falei com a minha mãe para falar com o grupo de oração da igreja, falei para minha mãe
e ela postou no grupo lá, vamos orar pelo meu neto, João, explicou a história. Então, ali já começou várias pessoas se moveram em oração por ele, a clamar pela vida dele, para que isso não acontecesse. Eu só pedia para Deus, Senhor, que ele não perca o testículo. Era o que eu pedia para ele, que se pudesse operar, que ele não perdesse. O médico já tinha dado aquele diagnóstico, mas eu falava, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Eu estava muito nervosa, mas eu pedia, Senhor, eu não aceito que meu filho de 6 anos perca o testículo. E eu ali muito nervosa, comecei a clamar a Nossa Senhora, conversar com ela intimamente, falar para ela para interceder pela vida do João, né, pela vida dele, que ele era filho dela, filho de Jesus, que eles intercedessem pela vida dele. Chegamos num outro hospital, onde ele foi encaminhado, ele estava com um pouquinho de dor ainda. Quando chegou lá, a primeira coisa que fizeram foi examinar ele. Ele foi para uma sala, tinha um médico lá, uma pediatra, que ela foi examinar, ela olhou, e era de noite, então à noite é tudo plantonista, essa que é a parte ruim, porque já era à noite. E ela falou assim, mãe, ele tá com alguma coisa aqui, sim, mas não é torção. Se fosse torção, já estaria preto, né? Já estaria bem escuro. E o tom de pele estava arroxeado. Tudo bem, aquilo não me tranquilizou tanto, porque cada caso é um caso, cada processo é um processo. E ela falou assim, o especialista só vai chegar amanhã cedo, mas eu posso tirar uma foto das partes íntimas dele e enviar para o especialista? Eu ali na hora autorizei, ela enviou a foto e ele falou assim, olha, pela coloração, pelo jeito que tá, assim, não demonstra realmente ser um torção, né? Uma torção testicular. Pode ser uma outra coisa, uma infecção, alguma outra enfermidade, né? E ali eu já fui me tranquilizando. E daí a médica chamou um clínico que tinha ali no hospital, só para tirar uma terceira opinião. O clínico veio, avaliou, e ele falou, olha, eu peguei poucos casos desse, na minha avaliação não é torção testicular, né? Mas vamos aguardar para fazer um ultrassom. Por ser de noite, eu não sei, e era hospital público, o profissional que faria o exame nele, que seria um ultrassom, para ver se estava correndo sangue ali no testículo, só iria chegar às 7 da manhã. Então ele foi internado, né? Estava sendo medicado, ele tirou sangue, fez vários exames, porque se por acaso realmente fosse torção, ele ia ser operado na primeira hora do dia seguinte. E eu ali continuava em oração, minha mãe em oração, o grupo de oração estava em oração também, né? E ali passei a noite inteira clamando. E o que eu achei mais incrível nisso tudo, quando foi por volta de 3 horas da manhã, chegou uma enfermeira no quarto. Já tinham passado várias enfermeiras no quarto, tirar sangue, conversar, orientar, ver como que ele estava, várias. Só que aquela das 3 da manhã ainda não tinha aparecido, eu vi ela pela primeira vez. Eu estava rezando o terço da misericórdia, porque eu não estava conseguindo dormir. Estava rezando o terço da misericórdia, e a minha oração era essa, para Jesus ter misericórdia, para o meu filho não perder o testículo. Era o que eu pedia, era o que eu clamava. E ela chegou lá para colar o papel da dieta, que ele estaria em jejum para uma possível cirurgia. Aí ela falou, mãezinha, o que aconteceu com ele? Ele estava bem, aparentemente quem olhasse para ele não tinha nada, né? Aí eu falei assim, ele tá com uma possível torção testicular e talvez vai ter que operar, né? A gente tá aguardando o exame às 7 da manhã. Aí ela falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Eu sei que daí eu fiquei de pé, ela me deu um abraço e ela falou assim, olha, não vai ser nada. Aí eu falei, amém, glória a Deus. E eu senti uma paz, assim, muito grande. E procurei confiar, procurei não ficar pensando, ele vai operar, ele vai perder, não. Procurei ali, Senhor, eu procurei pensar, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não quero isso para ele, já pensando no futuro dele, como é que ia ser, aquela preocupação de mãe. E também clamando a Nossa Senhora de Lourdes, para que ela intervisse, para que ela intercedesse, né? Eu estava ali, era dia 9, faltavam 2 dias ainda para finalizar a novena, né? E graças a Deus, pela manhã, amanheceu,
O médico chamou para fazer ultrassom, fez ultrassom e, para a honra e glória do Senhor, estava passando sangue pelo canal que fica dentro do testículo, né? Então isso era uma confirmação que não era torção, porque se fosse torção realmente não ia ter jeito. E o médico ainda falou assim, né? Falou: mãe, isso não era torção desde, né? Falou assim, não tinha como ser, porque torção, quando acontece, tanto em criança, tanto em homem, ele falou, a dor é insuportável, a pessoa grita de dor, ela não aguenta nem andar. E meu filho foi para a escola, aguentou ficar na escola, veio andando, mediquei ali com um medicamento, né, para dor. Foi medicado no hospital, mas ele estava andando, não precisou andar de cadeira de roda ou maca, nada. Ele conseguia andar. Tava com dificuldade, assim, com a perninha aberta, assim, porque tava bem inchado, então acho que apertava, né, na hora de andar. E daí ele ficou ali de observação, tomou mais um medicamento na veia, tomou um anti-inflamatório e ele também passou um antibiótico para tomar em casa. E ficou da gente voltar 7 dias depois para reavaliação e ver como é que ele estava. Voltamos no dia depois de uma semana, né? E ele reavaliou, já estava tudo normal, tudo tranquilo, tinha desinchado, perdeu aquela coloração. E ele falou bem assim: mãe, o caso dele vai ser um caso inespecífico, quando a medicina não consegue saber o que foi. Mas para a gente que tem fé, a gente sabe que Nossa Senhora de Lourdes interveio na cura do meu filho. Eu também não sei se foi torção. Eu sei que o primeiro diagnóstico que ele teve foi torção testicular. No primeiro hospital, foi o que aquele pediatra desumano falou para mim. E se lá tivesse vaga para internar, ele já teria ido para a sala de cirurgia na mesma hora e teria perdido um testículo em vão. Então a vida dele teria mudado totalmente. Então eu quero deixar aqui o meu testemunho registrado aqui. Eu acabei fazendo no improviso, estou fazendo hoje esse vídeo, dia 11/2 de 2026, improvisado aqui, correndo, mas eu não podia deixar de trazer para vocês esse vídeo e para você que está precisando, talvez ouvir um testemunho assim, para você ter fé, para você crer, para você acreditar, para você não desanimar, para você se apegar a Deus, mas se pegar de verdade, se pegar nas mãos dele, de Nossa Senhora e clamar, e não aceitar aquele diagnóstico, aquele destino. E eu também falo assim, quando uma coisa der errado logo de cara, a gente acha que tem que reclamar, nossa, mas eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ser transferido, mas eu tô com dor já. Isso às vezes é um livramento para você poder sair dali e passar por todo esse processo que a gente passou, ser transferido, passar por vários médicos, né, igual a gente passou, por várias avaliações para ter certeza que não era o diagnóstico que foi falado. E se era também eu não sei, e se era também ele foi curado, e é isso que eu queria deixar, porque foi bem na semana da novena de Nossa Senhora de Lourdes. Amém? Fiquem com Deus.